Desde o resultado das eleições presidenciais de 2022, muitos brasileiros têm se ocupado em acompanhar o noticiário, até para saber quais vão ser os novos ministros lá no governo do Lula, quem vai ser o líder do BNDES, quais são os projetos de governo que eles vão implementar daqui para frente, qual que é a movimentação que está rolando no Congresso Nacional também, a base de apoio ou falta dela. O pessoal está bastante ligado nisso daí. E também na Copa do Mundo, também muitas pessoas se atentaram a isso nos últimos meses, desde as eleições para cá. E nesse contexto, quase todo mundo acabou deixando passar batido a movimentação de um processo, de um tema de repercussão geral lá no Supremo Tribunal Federal, que se for à frente da forma como está se desenhando, tem um potencial catastrófico de gerar uma enorme insegurança jurídica para o pagador de impostos no Brasil. E é sobre isso daí que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Olhos bem atentos, hein, pessoal? Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que aqui no canal nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender no exterior, segunda nacionalidade, fazer a saída do Brasil, ter um plano B. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E a pauta do vídeo de hoje é falar sobre um possível julgado do Supremo Tribunal Federal que tem um potencial catastrófico. E isso é muito importante para nós aqui no canal, seja porque nós falamos sobre estratégias para economizar com impostos na internacionalização, ou ainda também porque mostra como o Brasil é um país com uma enorme insegurança jurídica, que basta uma canetada em Brasília para eventualmente até quebrar a empresa, quebrar o seu negócio. Nós precisamos sempre estarmos atentos. Esse é um caso típico que mostra pra gente a importância de internacionalizar. E de que caso eu estou falando? Eu estou falando dos julgados dos temas de repercussão geral 881 e 885 do STF, que querem relativizar a coisa julgada em matéria tributária. Mas deixa eu lhes explicar melhor o que isso significa. Antes, vamos entender como que funciona um processo no Brasil atualmente. É o seguinte, se você acredita que o fisco está cobrando de você um imposto mais alto do que ele teria o direito conforme rege a legislação, você pode entrar com um processo questionando essa cobrança. E você pode ganhar lá no final, nessa sua ação individual que você moveu ou a sua empresa moveu, você pode ganhar uma decisão do juiz dizendo que o fisco está errado e que ele não deveria cobrar aquele imposto. Ou ainda, você pode ganhar uma decisão de prestação continuada, na qual, por exemplo, o fisco pode cobrar esse imposto, mas não é da forma como ele estaria cobrando. Ele deve cobrar de uma outra maneira. E é aí que o pessoal faz vários processos judiciais. Grandes empresas costumam ter bancas de advogados aí que pensam em teses, em estratégias para diminuir o passivo tributário do negócio, para consequentemente conseguir deixar mais dinheiro no bolso da empresa para poder expandir a operação, contratar mais funcionários, poder gerar mais lucro, que é a finalidade de todos os negócios. Tudo dentro da lei, mostrando como o fisco se passa muitas vezes, e aí é o empresário quem tem razão, entra na justiça e ganha. E aí quando tem um processo judicial que passou lá todas as instâncias, ou ainda decorreu 15 dias sem que alguém tenha apresentado um recurso, aí isso daí é considerado matéria transitada em julgado, o que significa que o direito é seu, é um direito adquirido e não há mais o que se questionar sobre isso. É um ato jurídico perfeito. A ideia aqui é um dos princípios mais basilares do direito. Está na Constituição e é algo que você aprende logo nos primeiros anos, se não no primeiro semestre da faculdade. É algo tão inerente
ao direito processual, basicamente se confunde com o esqueleto dele, né? O rito de como funciona o processo, onde ele começa, como ele funciona no meio e como termina também. Se não tem uma maneira de terminá-lo nunca, as pessoas iam ficar infinitamente entrando na justiça para discutir novamente a matéria que já foi discutida em uma outra ocasião até que ganhasse o processo. Então, sei lá, você quer processar por danos morais alguém que pisou no seu pé, você entra, perde a ação. Aí você entra de novo, justamente para evitar isso, que existe a coisa julgada, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Julgou, não tem mais volta. E aí as únicas hipóteses excepcionais de relativização da coisa julgada, para isso você precisa mover uma ação rescisória, para demonstrar que aquela coisa julgada foi feita de forma equivocada. Mas não porque você não concorda com a decisão do juiz, e sim porque ela foi uma decisão que você consegue comprovar que foi a força de prevaricação ou corrupção, foi por isso que o juiz decidiu daquela maneira, ou ainda que você consegue comprovar que uma das partes do processo era um filho do juiz ou a esposa do juiz, razão pela qual a imparcialidade estava comprometida. Quer dizer, são em algumas poucas hipóteses extremamente excepcionais em que há algo grotesco, aí sim você pode entrar com uma ação para tentar rescindir a matéria que já foi coisa julgada, o direito adquirido, e a maior parte dos casos essa ação sequer é admitida. Lá no juízo de primeiro grau, não vai para frente. Porém, as coisas estão prestes a começar a mudar. O STF, nesses dois temas, o 881 e 885, quer estabelecer o entendimento de que sempre que o STF mudar o entendimento que ele tem sobre uma matéria X ou Y de tributação e fizer isso em controle concentrado e abstrato, ou seja, com efeitos gerais, isso aí vai afetar, inclusive, quem já tinha direito adquirido em uma ação individual que a empresa moveu lá atrás e estava funcionando dessa maneira. Isso estabelece o fim da coisa julgada, porque basicamente sempre você conseguiu alguma coisa, provou que tinha razão, mas lá na frente, se o STF mudar de opinião, você já para de ter razão e não precisa nem ter um processo para isso, já é automático. Isso estabelece um caos sob o ponto de vista tributário, na minha opinião. Uma tremenda de uma insegurança jurídica. É claro, eles não vão querer reaver os valores que você, por direito, não pagou em impostos durante o período no qual a sua decisão individual estava valendo. Só dali para frente. Mas vamos supor que você é um pequeno comerciante que conseguiu uma decisão tributária favorável para você em 2008, aí tem deixado de recolher determinada tributação ou recolhido numa alíquota diferente. Aí, sei lá, ano que vem o STF muda o entendimento e você só se dá conta disso daí em 2030, quando a Receita já está batendo na tua porta e te executando. Olha, não interessa. Azar o seu que não contratou uma banca de advogados para o seu pequeno comércio local para poder te assessorar e ficar acompanhando aí as mudanças do STF. E aí nós vivemos em um país que possui, segundo dados do próprio CNJ de 2021, mais do que 77 milhões de processos, sendo que 40% deles são de ordem tributária. Qual que é a probabilidade de um pequeno empresário conseguir estar juridicamente preparado? Ainda que ele contrate advogados, mesmo para quem é especialista nessa área, muitas vezes acaba passando alguma coisa batida. É natural. Nós vivemos em um país com muitos processos, com muitas leis e com muitas alterações legislativas, seja de ordem da União, de ordem estadual ou de ordem municipal. Ninguém sabe tudo, não. E outra, isso não representa um risco apenas para um empresário pequeno que está no Brasil, como também afasta o investimento internacional. Você colocaria dinheiro em um lugar no qual amanhã ou depois um juiz pode mudar de opinião conforme bater o vento e colocar em risco toda a estratégia que você tinha se preservado, que você tinha projetado para o seu negócio? Muitas vezes as pessoas vêm para o Brasil porque elas acreditam que em determinado setor vai ter um benefício fiscal. Mas e aí depois, se aquele
entendimento já é diferente, aí não faz mais sentido a empresa estar no Brasil muitas vezes. Então, definitivamente, isso aí é algo a se preocupar. E por que eu resolvi falar disso agora? Em que estágio está o julgamento aí desses temas? Bom, eles colocaram em pauta agora em novembro, nas sessões do plenário virtual do dia 18 e do dia 25. E na minha visão foi extremamente assustadora a forma como os ministros votaram, o entendimento que eles tiveram. A gente teve lá o ministro Barroso, que foi o relator, votando a favor da relativização da coisa julgada de forma automática, afetando aí todos os processos individuais. Ele foi favorável, o relator, e não só ele não. Os 4 que votaram na sequência também foram favoráveis, que foi o Dias Toffoli, a Rosa Weber, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Os excelentíssimos acompanharam o voto do relator. E aí chegou o Edson Fachin, que se ele fosse votar ali já estava 5-0, se ele votasse já formava maioria. Lá no STF tem 11 ministros, precisava de 6 votos. Aí, na hora que ele foi votar, ele falou, quer saber? Isso aqui deveria ser pautado no plenário com presença física, não no plenário virtual. Então, tira aqui de pauta que vamos reiniciar outro dia. E aí saiu de pauta, mas bateu na trave. E certamente eles vão tentar empurrar esse julgamento na pauta novamente em breve. É de interesse deles, porque se por um lado traz insegurança jurídica para o país, por outro lado, para o curto prazo, pode ser que auxilie eles a arrecadarem um pouco mais em cima de nós, pagadores de impostos. E é por isso que eu acho importante internacionalizar. É por isso que a minha intenção é ter um negócio online e, portanto, com um grande potencial de ser global ou de se projetar para fora do Brasil. Deixar patrimônio no Brasil, jamais. Aqui, nunca se sabe o dia de amanhã. Pode até ser bom para ganhar dinheiro, afinal, um país emergente com bastante volatilidade, bastante mercado a ser desenvolvido, e você pode tomar a liderança nisso. Mas tenha ciência dos riscos, o Brasil não é para amadores e muitas vezes nem mesmo para profissionais. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.